Sejam bem-vindos a mais uma edição do FMP Talks. Hoje o assunto é Direito Desportivo. Nós vamos conversar com o Dr. Márcio Floreno Júnior, que é advogado, presidente da Comissão Especial de Legislação e Direito Desportivo da Ordem dos Advogados do Brasil, seção aqui do Rio Grande do Sul, e também integra a diretoria jurídica do Grêmio. Ele vai contar como funciona essa sua função. Doutor, muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Oi, Fernando, tudo bem? Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui conversando contigo e com os alunos da FMP. Estou à disposição e entusiasmado para compartilhar um pouco das minhas experiências no direito desportivo, né, na minha atuação frente à Comissão Especial de Legislação e Direito Desportivo da OAB, como tu fizesse referência, também minha atuação lá no Grêmio, e conversar com o pessoal, compartilhar um pouco de conhecimento, de experiência, né, para quem sabe seja um motivador aí para um direcionamento de carreira dos alunos que estão aqui na graduação na FMP e ainda não tem uma área de atuação bem definida, bem clara. Espero poder contribuir com algumas considerações. Bom, doutor, por que o direito, em primeiro lugar? Bem, Fernando, como muitos advogados e atuantes nas carreiras do direito públicas, né, eu tenho origem na minha família. Minha mãe é advogada, né, já era advogada desde quando eu entrei na graduação em Direito, na PUC, aqui em Porto Alegre, e certamente ela me influenciou por essa escolha, né, para essa escolha, e estou muito feliz, muito realizado, já estou graduado e sou advogado desde que me graduei, tive êxito no exame de ordem lá em 2006, então estou em vias de completar 20 anos como advogado e sou muito realizado com a profissão que eu escolhi. Bom, como é o seu dia a dia? Eu tenho um escritório de advocacia, um escritório particular. Minha mãe, que é advogada há muitos mais anos que eu, né, minha sócia no escritório, né? Então a gente exerce a advocacia artesanal, como a gente costuma dizer, né? Advocacia de boutique. Então a gente atende os nossos clientes no nosso escritório particular. Então a gente tem essa rotina, essa dinâmica de um advogado que tem prazos a cumprir, que tem reuniões a fazer com os clientes, tem petições a desenvolver, tem pesquisa a ser realizada. Então, basicamente essa é a nossa rotina, esse é o nosso dia a dia. Sim. Bom, conta pra gente como é a atuação enquanto presidente da Comissão Especial de Legislação e Direito Desportivo da OAB. Certo. Eu integro essa Comissão Especial de Legislação e Direito Desportivo da OAB já há alguns anos, Fernando. Eu, primeiramente como membro dessa comissão, advogado, atuante, interessado no tema, né? É uma comissão que se destina a assessorar a presidência da OAB na elaboração de pareceres, de estudos nas matérias atinentes à comissão, né? E, bem, primeiro como membro, depois recebi o convite do então presidente da Comissão de Direito Esportivo da OAB, o atual presidente da OAB, meu querido amigo Leonardo Lamac, ele presidente da comissão, me convidou para ser o secretário-geral da comissão, para secretariar os trabalhos e ajudar na condução dos nossos trabalhos, na Comissão de Direito Esportivo, e com a assunção dele à presidência da OAB, ele me convidou para presidir, então, a comissão, e desde o início da gestão do presidente Lamac, eu com muito orgulho, estou à frente da Comissão Especial de Legislação de Direito Esportivo, junto com o meu vice-presidente, advogado, militante no Direito Esportivo, doutor Alexandre Borba, e a nossa secretária-geral, doutora Alessandra Paiva, e os nossos colegas que muito participam, todos muito engajados, né? A gente tem ricos debates, muitas trocas interessantes sobre o direito esportivo na nossa comissão. Sim. Que temas, por exemplo, são abordados na comissão? Que tem algum problema que precise ser sanado nesse momento? Via de regra, a gente promove as reuniões ordinárias da nossa comissão, né, Fernando? Tratando de temas atuais e relevantes, né, que tem a repercussão para o direito desportivo em cenário nacional e internacional, né? Recentemente, foi pauta das nossas reuniões, né, as apostas esportivas, né, o início da vigência da Lei Geral do Esporte, nova regulamentação da FIFA a respeito da atuação dos agentes de futebol, seu nível internacional e nacional. Alguns exemplos aí de assuntos que nós trabalhamos no ano de 2023 na nossa comissão, e outros serão trabalhados certamente em 2024. Ela tem um calendário de reuniões, assim? Não existe uma periodicidade, a nossa Comissão de Direito Esportivo não existe uma periodicidade regular, é de acordo com as demandas mesmo, né, a necessidade, a conveniência de a gente abordar determinada pauta, né, é uma atuação voluntária,
abnegada, né, de todos os membros, que visa, além de assessorar a presidência da OAB, como eu referi, a capacitação dos nossos colegas, né, a promoção de eventos que possam capacitar a advocacia de uma forma geral e os alunos, né. Faço referência aqui à Cidade da Advocacia, um evento absolutamente inovador, né, idealizado pelo presidente Leonardo Lamacchia, que teve a sua primeira edição em 2022. A Comissão de Direito Esportivo teve um painel de absoluta relevância nesse evento, né. Em 2023, da mesma forma, nós tivemos um painel para tratar de um tema exclusivo de direito esportivo, né, um evento que foi muito mais grandioso do que o primeiro. A expectativa é que em 2024 a gente tenha um evento ainda maior, mais qualificado para capacitar a advocacia, como eu falei. Em 2022, nosso tema foi a lei da SAF, né, a vigência da lei da SAF, uma legislação ainda, dá para se dizer, nova, né, que mudou um pouco o cenário do futebol brasileiro, instituindo esse novo modelo societário. Em 2023, a gente falou sobre a Lei Geral do Esporte, que também não tem nenhum ano de vigência ainda, em que pese alguns vetos promovidos pelo presidente da República e a não revogação da Lei 9.615, a Lei Pelé, né, uma lei que está vigente, aí, é usada pelo operador do direito esportivo, né, advogado de clubes, de atletas, de entidade de administração do esporte. Então, enfim, exemplos de temas que foram abordados pela nossa comissão aqui na OAB. Sim. O direito desportivo, eu lembro que esse termo desporto, ele é antigo, né? A Confederação de Desportos do Brasil e tal. Ele pode-se dizer que é um tema ainda com zonas de sombra, novo ainda? Tem-se a discussão, Fernando, a respeito se o direito desportivo é um ramo do direito ou não, né? Muito se escreve, muito se fala, se debate a respeito disso, né? E eu entendo que, dadas as especificidades do direito desportivo, ainda que se relacione com outras matérias, outras áreas do direito, né? O direito do trabalho, o direito tributário, o direito civil, né? Eu entendo sim que o direito esportivo é um ramo do direito, né? A gente ainda usa a nomenclatura desportivo, né? A nossa nova lei do esporte já não usa mais, né? O D na frente do esportivo. Então a gente tem a nova Lei Geral do Esporte. Mas enfim, é uma cultura ainda que está sendo alterada e vai levar um tempo, né? A gente ainda chama de direito esportivo. Não tem muitos profissionais que atuam nessa área, né, doutor? Realmente não, Fernando. É um mercado mais reduzido, né? Uma área, né, que tem menos oportunidade de trabalho que outras, né? Como o direito do trabalho, por exemplo, né? Mas é um campo vasto que requer um conhecimento específico, né? Muitas possibilidades de atuação, seja falando especificamente em futebol, que é a área que eu tenho mais conexão aí, exatamente por ser um jogador de futebol frustrado, né? Profissional, me faltou talento, né, Fernando, para ser um atleta de futebol profissional. Então, eu me mantenho conectado com essa modalidade que eu sou apaixonado e sempre conectado com o Grêmio, Sim. que é uma outra paixão que eu tenho desde que nasci, né? Através do direito esportivo, né? E foi através do direito esportivo que eu através dessa minha atuação no Grêmio, no ambiente político do Grêmio, como conselheiro, e também pela minha participação em congressos, seminários, a minha capacitação constante ali, fazendo cursos de pós-graduação, de atualização nessa área, que surgiu a oportunidade de eu atuar como auditor da Justiça Desportiva, né, no Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol de Campo, aqui no Rio Grande do Sul, da Federação Gaúcha de Futebol, que posso dizer que é uma porta de entrada para muita gente nesse segmento, no direito esportivo, para tratar do processo disciplinar desportivo, né? A Justiça Desportiva é uma área bem interessante para quem tem interesse em entrar nesse segmento, né? Seja como auditor, seja como procurador de justiça desportiva, como advogado de atleta, advogado de clubes, né? Advogado dativo do próprio tribunal, né? Então, fica essa sugestão, essa dica para o pessoal, né, buscar essas oportunidades caso tenha interesse em trabalhar com o direito esportivo. Inicialmente, quem sabe, com o processo disciplinar desportivo, com a justiça desportiva, como eu referi, mas depois abrindo um leque maior para atuação em outras áreas relacionadas com o direito desportivo. Pois eu fiquei curioso sobre essa sua parte em que é auditor, né, da sua carreira. Como é que funciona isso? Sim. Bom, os tribunais esportivos, eles são constituídos, né, toda modalidade tem que ter o seu tribunal esportivo.
certo? Tribunal de Justiça Desportiva, né? Então, o Tribunal de Justiça Desportiva é composto pelos auditores, né? Que fazem, às vezes, dos juízes, né? São os julgadores dos processos disciplinares esportivos, só matérias relacionadas a questões disciplinares das competições são submetidas a julgamento pelo Tribunal de Justiça Desportiva. Uma jogada violenta, uma agressão, um ato discriminatório, uma inscrição irregular, uma atuação irregular de algum atleta, né? Tudo isso é levado a julgamento na Justiça Desportiva por iniciativa da Procuradoria de Justiça Desportiva, né? Trazendo uma relação para um processo penal, talvez o pessoal seja mais habituado. O Procurador de Justiça Desportiva é como se fosse o promotor de justiça, o que apresenta a denúncia, né? Que dá início ao processo, né? O auditor é como se fosse o juiz, né? E o advogado, em qualquer lugar, né? Elemento indispensável, né? Para a administração da justiça, como diz a nossa lei da advocacia, né? Então, surgiu essa oportunidade de eu atuar como auditor de uma comissão disciplinar no Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul, da Federação Gaúcha de Futebol de Campo, né? Fui convidado por um dos auditores do Pleno do TJD do Rio Grande do Sul. Meu nome foi submetido aos demais auditores do Pleno. E aí eu achei importante fazer referência que o Pleno do Tribunal de Justiça Desportiva de qualquer modalidade, ele é composto com base numa previsão legal, né? Tá na nossa lei esportiva que o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça Desportiva ele é composto por 9 auditores, que são indicados por entidades representativas, né? 2 indicados pela federação, pela entidade de administração do desporto, como a gente chama, né? 2 indicados pela entidade representativa dos clubes, 2 indicados pelas entidades representativas dos atletas, 2 pela OAB e 1 pela entidade representativa dos árbitros. Então a gente forma o Tribunal Pleno com 9 auditores, 9 membros, né, que compõem o tribunal juntamente com os procuradores de justiça desportiva, junto com os advogados, e aí, então, todo o sistema de justiça desportiva, de processo disciplinar, gira em torno desses atores, né? Sim. E, como eu falei, é uma boa oportunidade de ingresso nesse segmento, a atuação nos tribunais de justiça desportiva. Talvez num primeiro momento mais difícil ingressar nos tribunais de justiça desportiva da principal modalidade, futebol de campo, mas que sabe outras, né? No futsal, no vôlei, no rugby, enfim, todas as modalidades têm que ter o seu tribunal, né? São reuniões ordinárias ou vai depender do fato que acontece em campo? Depende da organização de cada tribunal, né? Salvo engano, atualmente aqui no Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol de Campo nós temos 4 comissões disciplinares, né? Que é compostas por auditores indicados pelos auditores do Pleno, que por sua vez são indicados pelas entidades representativas que eu fiz referência há pouco, né? Então, nós temos 4 comissões, cada uma composta por 5 auditores. Então, nós estamos falando aí no universo de 20 auditores, se estiver correto esse meu número aí de 4 comissões disciplinares, né? E aí depende da demanda, né? Agora, quando nós estamos conversando aqui, é início do Campeonato Gaúcho, nosso campeonato regional, de primeira divisão, e aí tem mais demanda, tem mais partidas, né? Mas no segundo semestre também tem a nossa copinha aqui, que também tem jogos do profissional, e sem falar nos jogos do feminino, nos jogos das categorias de base, que também tem processo disciplinar, porque nessas partidas ocorrem as infrações disciplinares, né? Então, o árbitro, em cada partida, ele tem que preencher a súmula, como a maioria do pessoal sabe, né? O delegado da partida, o representante da federação ou da confederação, ele precisa preencher um relatório relatando as ocorrências daquela partida, e esses documentos, além dos vídeos, né, enfim, da prova de vídeo que é admitida na justiça desportiva, são subsídios para o oferecimento de uma denúncia pelo procurador de justiça desportiva, e aí então é iniciado o processo disciplinar desportivo. Sim. Muito bem. Dr. Márcio Floriano Júnior, conselheiro do Grêmio, né? Atua também na direção jurídica do clube. Vamos falar um pouquinho de como é o trabalho. E aí é importante a gente deixar um esclarecimento aqui. Por que o Grêmio? Por uma questão de agenda, a gente não pôde ter aqui o representante do Inter, mas que será chamado também em uma outra oportunidade para contar como é a vida dentro do clube, o trabalho dentro do clube, para não parecer que nós estamos privilegiando, né, aqui um clube ou outro. Então conta pra gente como funciona
O jurídico de um clube, que necessidades ele atende, quem ele atende ao atleta ou não, é só o clube? Gostaria que o senhor esmiuçasse essa atividade. Falar um pouquinho da nossa realidade lá no Grêmio, né? Que, de uma forma geral, me parece que é a realidade de todos os grandes clubes aqui do Brasil, né? Obviamente nem se compara com a realidade de clubes do interior, e eu estou falando de clubes do interior da primeira divisão, né, do futebol gaúcho, né? Nós temos a divisão de acesso, tem a segunda divisão, que, enfim, a realidade é muito diferente, né? Mas, enfim, posso falar daquilo que eu conheço um pouco mais a fundo, né? A realidade do Grêmio, e aí digo que renunciei ao meu cargo de auditor da Justiça Desportiva aqui no Rio Grande do Sul exatamente pelo convite que eu recebi para integrar o departamento jurídico do Grêmio. Sim, teria conflito aí, né? Conflito de interesse, e naturalmente eu me desliguei do tribunal e com muita honra, muito orgulho, eu passei a ser um dos integrantes do departamento jurídico do Grêmio. Mas na condição de diretor jurídico, que é um cargo de confiança do presidente do Grêmio, né? Conforme a nossa lei interna, o nosso estatuto, né? Nós temos os executivos do clube em todas as áreas, dentre elas o departamento jurídico, né? E aí faço referência ao Dr. Guilherme Stumpf, que é o nosso executivo jurídico do Grêmio já há alguns anos, né? Ele é um advogado contratado pelo clube e juntamente com outros 3 advogados, a doutora Bruna Kellerman, o doutor Henrique Soares Pinto e o doutor Jorge Petersen, eles cuidam das questões do dia a dia do departamento jurídico do Grêmio, juntamente com alguns escritórios terceirizados e especializados, como no direito do trabalho, por exemplo. Né? O Grêmio tem um escritório trabalhista contratado que cuida das demandas trabalhistas em que o Grêmio está envolvido. Né? Mas voltando para dentro do clube, né, minha atuação lá como dirigente, né, como diretor jurídico, juntamente com o Dr. Luiz Paulo Germano e o Dr. Rubem Azoff-Meister, que eu fiz referência, nós somos diretores jurídicos, mas nosso estatuto prevê a nomenclatura de assessor especial da presidência. Como eu falei, é um cargo de nomeação do presidente do Grêmio, de livre nomeação e destituição, né, que assessora o presidente nas demandas do jurídico, assim como o presidente tem assessores em outras áreas do clube, no departamento de futebol, né? Tem futebol, imprensa, tem categoria de base, tem o futebol feminino, tem a escola de futebol, tem o quadro social, né? Então, enfim, o presidente do Grêmio tem essa prerrogativa de nomear assessores nos departamentos do clube que atuam assessorando o presidente e também contribuindo com o trabalho do dia a dia dos profissionais, dos executivos, que é quem tem que ser valorizado, eles que têm o conhecimento especializado, têm a expertise, têm a experiência, que estão no dia a dia, no operacional do clube, tratando dessas demandas, né? Desses 4 advogados internos do Grêmio, nós temos 2 que cuidam exclusivamente das questões relacionadas ao futebol profissional, masculino e feminino, e também as categorias de base, né? E isso revela a importância, né, do departamento jurídico dentro de um clube de futebol profissional, um clube do porte do Grêmio, que exige esses 2 profissionais de dedicação exclusiva, né, full time, para atender as questões relacionadas ao futebol. Seja os contratos especiais de trabalho desportivo dos atletas, né, que com as janelas de transferência, né, a demanda do departamento realmente fica enorme, né? Mas também outras questões relacionadas a direitos de transmissão, né? Tem essa discussão atual sobre as ligas, né? Que originariamente surgiu essa ideia para que se tivesse uma liga de clubes, né? Para a organização dos campeonatos, mas que atualmente os rumos levaram para um grupo de clubes que negocia os direitos de transmissão, né? Os direitos de televisionamento. Um contrato de natureza civil que requer uma análise profunda do departamento jurídico. Isso é o jurídico interno do Grêmio que faz de forma muito capacitada, né? Então, exemplos aí das atuações do departamento jurídico no clube, a importância que tem esse departamento nos negócios, no core business do clube, né? No futebol, né? Com uma receita absolutamente extraordinária, né? Maior que muitos municípios do nosso estado, né? É verdade. E são muitos departamentos e muitas demandas, né? Tem demandas aí na área civil, na área trabalhista.
Exatamente, Fernando. Além desses dois advogados que cuidam das questões exclusivas do futebol, os nossos outros dois advogados do dia a dia, né? E claro que a gente, como dirigente, a gente contribui também nas áreas que a gente tem mais afinidade, afeição e conhecimento técnico, né? Também atendem o público interno do clube, né? Atendem as demandas do Conselho de Administração, as demandas do Departamento de Comunicação, Departamento de Marketing, Conselho Deliberativo, quadro social, escola, enfim, uma atuação bem grande, né? bem profunda assim, do Departamento Jurídico, além da atuação dos escritórios especializados, né? Como fiz referência há pouco do escritório trabalhista que mantém contrato com o Grêmio, tributário da mesma forma, né? São quantos atletas, sejam masculinos, femininos, né, que vocês hoje manuseiam um contrato e precisam acompanhar? Olha, Fernando, é uma boa pergunta, eu não saberia te dizer precisamente. São dezenas e dezenas, né? Se não mais de 100, centena, né? Com certeza absoluta, né? Porque nós temos aí os contratos de formação desportiva, né? Os atletas podem assinar a partir dos 14 anos de idade, né? A partir dos 16 eles podem assinar o contrato especial de trabalho desportivo. Então o clube formador como o Grêmio, que tem um certificado de clube formador, que cumpre uma série de requisitos para ter esse certificado de clube formador e por consequência ter direitos previstos na legislação por conta dessa circunstância, o clube acaba tendo muitos atletas em formação, né? Aqueles atletas que saem daquele período de escola de futebol, antiga escolinha, como a gente chamava, que o Grêmio tem aquela sede lá no Cristal, e vão para o departamento de categoria de base, né? Para Eldorado, né? Então, os atletas, a partir dos 14 anos, podem ficar alojados lá em Eldorado, uma questão bem legal, questão legal, né? Do ponto de vista legal, que o operador de direito esportivo tem que conhecer, né? Enfim, tem esse contrato de formação desportiva, né? Aqueles que vão se destacando, vão performando já assim que atingem a idade mínima para assinar um contrato especial de trabalho esportivo, já assinam um contrato de trabalho, já viram um atleta profissional mesmo menor de idade, né? Então, mais de 100 atletas, com absoluta certeza, entre profissional, feminino, masculino e base, estão sob contrato com o Grêmio. Esse tema é importante, queria fazer um parênteses sobre isso. Hoje um atleta, a vida de atleta, a gente sabe que tem crianças aí de 10, 12 anos já são acompanhados, né? Uhum. O que a legislação brasileira diz? Quando eles podem ser acompanhados? O senhor já falou que é 14, 16, né? Essas datas, por favor, queria que o senhor detalhasse assim. Quando começa a vida de um atleta a formação juridicamente? Desportiva, perfeito. A formação desportiva de um atleta, conforme a legislação brasileira, é a partir dos 14 anos. A FIFA entende que a partir dos 12 inicia a formação desportiva do atleta, inclusive por conta disso, prevê alguns direitos para os clubes que realizam a formação desportiva dos atletas. Mas no Brasil, tendo em conta as nossas legislações, desde o Estatuto da Criança e do Adolescente, a nossa lei do esporte, né, prevê que a partir dos 14 anos o atleta pode assinar um contrato de formação e receber uma bolsa aprendizagem. A partir dos 16 anos de idade, o atleta pode assinar um contrato especial de trabalho esportivo, né? E então inicia a trajetória dele como profissional do esporte, né? Profissional do futebol. E é bem comum de acontecer a assinatura desse contrato especial de trabalho esportivo com atletas com 16 anos recém-completados, né? Claro que varia de acordo com a estratégia de cada clube, a possibilidade financeira, a avaliação individual de cada atleta que é feita, né? Mas existe essa possibilidade na legislação e o clube se vale dela. Abaixo de 12 se configura assédio? Não, na realidade sim, não, é proibido. Não pode ter formação desportiva abaixo de 14 anos. Né? Abaixo de 14 anos é uma atividade lúdica, né? Para desenvolvimento da criança, né? A partir dos 12, adolescente, mas enfim, é bem rígida a legislação nesse sentido. Né? Bom, Dr. Márcio Floriano Júnior, por exemplo, vai vir um grande atleta, certo? Como é que funciona essa mobilização do jurídico? E quem recebe, quem vai, o presidente aperta a mão, tal. Antes disso, entra o jurídico. Conta esse bastidor pra gente. O jurídico acaba instrumentalizando o negócio, né, Fernando? Mas o negócio é conduzido exclusivamente pelo departamento de futebol,
né, pelo vice-presidente de futebol. No caso do Grêmio, nós temos essa figura do vice-presidente de futebol, além dos 6 vice-presidentes do Conselho de Administração, que são eleitos junto com o presidente do clube, né? Nós temos a figura do vice-presidente de futebol, que é de livre nomeação e destituição pelo presidente do clube, mas pela nossa cultura aqui no Rio Grande do Sul, Grêmio, Internacional, da mesma forma, é uma posição, uma figura muito valorizada, inclusive pela imprensa, né? A palavra do dirigente é muito requisitada, né? O dirigente que é a voz do clube, né? A voz da instituição, em que pese o entendimento da atual gestão do Grêmio, com o qual eu concordo plenamente, de valorização dos profissionais. Mas a gente ainda trabalha com a figura do dirigente, né, do político dentro do departamento de futebol, assim como no jurídico e em outras áreas. Mas os negócios são conduzidos pelo futebol, como a gente diz, né, pelo vice-presidente de futebol, pelo executivo de futebol, que é uma figura que vem sendo valorizada no futebol brasileiro de uns anos para cá, né? Que é a profissionalização do futebol, a profissionalização dessa modalidade que os tempos atuais exigem, né? Dada ao volume, né, financeiro que essa modalidade trabalha, né? O impacto socioeconômico e cultural que o futebol tem para as comunidades, né? Então, né, é necessária a profissionalização, né? Mas aqui a gente ainda trabalha com a figura do dirigente político, que é abnegado, um trabalho voluntário, que não ganha nada por estar lá cedendo, dedicando seu tempo, seu conhecimento, enfim, suas habilidades para o clube, né? Então, os negócios são conduzidos pelo departamento de futebol, né, liderados pelo vice-presidente de futebol, pelo executivo. E aí, à medida que os negócios vão avançando, outros departamentos são acionados, né? O departamento jurídico, certamente, para fazer a instrumentalização, né, do negócio, né? Negociar com o jurídico da outra parte, seja de um clube, seja de um atleta, né? As cláusulas desse contrato, né? Se é uma transferência de um atleta, se é uma cessão temporária de um atleta, definitiva, enfim. Departamento financeiro está envolvido, certamente. Então, o executivo de futebol e o vice-presidente de futebol, eles têm que contar com esse trabalho, né, transdisciplinar, né? Com conhecimento específico do jurídico, sim, mas também e outros departamentos do clube, financeiro, a área de ciência, saúde e performance, muito valorizada no Grêmio atualmente, da mesma forma, né? Enfim, aí chega no jurídico para quando o negócio está se encaminhando para o desfecho positivo, né? Para fazer as minutas dos contratos, né? Para instrumentalizar a relação. Sim. Bom, recentemente o Grêmio acertou com o Troço Soares, foi muito mais que um movimento de clube, foi um movimento no futebol brasileiro, né? Como é que foi isso? O que o senhor pode falar desse movimento? Se chegasse a participar... Foi um negócio histórico, né? Histórico para o Grêmio, mas também para o futebol brasileiro, né, Fernando? Negócio grandioso, né, que naturalmente levou muitos dias para ser concretizado, né, liderados pelo departamento de futebol, a parte negocial, né, mas a parte contratual também levou bastante tempo para que chegasse ao consenso entre as partes e aí possibilitasse a assinatura do contrato, né. Negócio grande, um negócio complexo que requereu muito tempo, muita dedicação, principalmente dos nossos profissionais, dos nossos internos lá do clube, como eu fiz referência e enfatizo mais uma vez a importância do trabalho, a qualidade do trabalho desenvolvido por eles. Sim. Bom, para integrar, por exemplo, o departamento jurídico de um clube, quais as especialidades que tem que dominar? Civil, claramente, trabalho, né? Alguma coisa internacional também? Sim, sim. Mas sem dúvida nenhuma e basicamente o direito desportivo, como a gente está falando, né? Porque, como eu fiz referência, o direito desportivo tem as suas especificidades, tem muita legislação específica, né, para o futebol, né? Muitas normas da FIFA, muitas normas da CBF, muitas normas do Brasil, tem que conhecer a Constituição, tem que conhecer a lei do esporte, tem que conhecer o CBJD, enfim, tem que ter conhecimento dessas regras para poder, né, trabalhar no dia a dia de um clube para fazer uma negociação envolvendo o futebol, envolvendo atletas, né? Além dos conhecimentos de contratos de uma forma geral, contrato de direito civil, né, que é importante. E o advogado no dia do jogo fica onde? Nós temos um advogado que atende as demandas de jogo,
todo jogo nós temos um advogado que está lá à disposição para atender essas demandas que podem ocorrer ou podem não ocorrer. Às vezes um jogo tranquilo, que não tem nenhuma ocorrência, mas o advogado do Grêmio está lá sempre à disposição, advogado interno, contratado, além dos dirigentes, dos diretores que a gente também acompanha, né, quase que todos os jogos. Né. Para o nosso alunado que está acompanhando agora, para entrar nessa área, então, nós já falamos das especialidades do direito que tem que ter. O que o senhor recomenda, né, em termos de preparação? Claro. Bom, eu sempre costumo dizer, para quem me pergunta, né, como entrar nesse mercado do direito esportivo, Fernando, e converso com muita gente a respeito disso aqui na comissão, nos eventos da Comissão de Direito Esportivo do AB que a gente faz, né? A gente recebe ali muitos estudantes e fica o convite a todos que porventura tenham interesse em participar de alguma reunião da nossa comissão, serão recebidos com muito prazer, ainda não advogados, né, mas, enfim, uma condição especial ali de convidado, de ouvinte, podem participar sem dúvida nenhuma, além de, obviamente, os eventos, né, da nossa comissão, da nossa OAB, que são abertos ao público, e fiz referência há pouco e enfatizo mais uma vez a cidade da advocacia que em breve vai ser realizada. Sempre digo, Fernando, que a pessoa tem que sempre estar se capacitando, estudando, se desenvolvendo, né? Mas também julgo muito importante as pessoas criarem relações, né? Construir uma boa rede de relacionamento, né? Ter um bom networking, porque a partir daí as oportunidades podem aparecer, né? Foi dessa forma que eu entrei nesse segmento, né? Por ter realizado pós-graduação, participar de seminários, de congresso, né? Por me conectar com pessoas que já estavam nesse segmento, que acabou surgindo a oportunidade de eu atuar no TJD, como eu fiz referência, né? Não obstante a minha atuação política lá no Grêmio como conselheiro, né? E a partir daí eu direcionei a minha carreira exatamente para o direito esportivo e hoje atendo clubes, atendo empresários e atendo atletas nas suas demandas, né? Obviamente, claro, sem qualquer relação com o Grêmio, né? Pela minha atuação política lá no Grêmio. Mas é um mercado muito interessante, apaixonante, porque a gente está, de alguma forma, conectado com esse meio, com esse segmento, com essa modalidade que é tão sedutora, né? Diria dessa forma também. Sim. E já encaminhando a nossa conversa, isso vai depender da direção, fica à mercê da direção que atual, quer dizer, se trocar a direção, pode essa trocar atuação o corpo jurídico. Política, sim, né, Fernando? Como é natural, nas instituições que ainda têm uma grande influência política, né? No Grêmio, bem menos do que em outros tempos, né? Essa atuação política, essa influência política, exatamente por conta desse entendimento do atual presidente, o presidente Alberto Guerra, que é advogado, no sentido de ter cada vez menos atuação política, menos influência política e mais atuação dos profissionais com seu conhecimento, sua expertise, suas experiências, né? Mas sim, a posição que eu estou atualmente, ela depende de uma indicação, de uma nomeação pelo presidente. É um cargo, né, de confiança. É um cargo de confiança, de livre nomeação e destituição do presidente do clube, né? E assim salvo engano, no internacional, enfim, a maioria das instituições que se dedicam ao futebol profissional, ou seja, enfim, aqui no Rio Grande do Sul ou no Brasil, né? Uns mais, outros menos, né? Mas por conta disso, né, de cada vez menos ter uma atuação política nos clubes e cada vez mais uma valorização, isso pode ser interpretado, enxergado como uma oportunidade de trabalho para quem quer entrar nesse segmento, né? E aí a sugestão na linha de criar relacionamento, de ter um bom network, não é, Fernando? As pessoas buscam as oportunidades nos clubes, né? Quem sabe até se oferecer para trabalhar, normalmente de graça, né? Para mostrar valor, mostrar serviço. Uma forma de entrar no segmento, uma forma de entrada, né? É uma dica que eu julgo interessante, né? Clubes do interior, né, não contam com uma assessoria jurídica especializada na área do direito esportivo. Muitas vezes o departamento jurídico dos clubes do interior é tocado exclusivamente pelos dirigentes, né, que são advogados e de forma abnegada vão lá e atendem as demandas do clube. No Grêmio era assim, até não muitos anos atrás, né? O departamento jurídico composto por um número maior de dirigentes, né? Isso, né, cada um com a sua especialidade, né? Um que trabalhava com direito de trabalho, ele pegava a pastinha, ia lá no X do trabalho, fazia audiências para defender o Grêmio, né? De forma abnegada, né? Sem receber nada, né?
O outro que tem expertise em direito tributário ia fazer as defesas do Grêmio nas execuções fiscais lá de forma abnegada também, né? Mas o tempo foi passando e o Grêmio foi profissionalizando também o departamento jurídico. Mas como eu falei há pouco, não é uma realidade da maioria dos clubes, né? E aí a gente está falando de futebol, mas tem os outros clubes de outras modalidades, sim, né? outros esportes. É uma forma de entrada, sem dúvida nenhuma, assim. Fica essa sugestão, às vezes, né, dedicar algumas horas da semana, mesmo gratuitas, pode talvez render uma função ali adiante. Inclusive como advogado ativo dos tribunais, né? Tem advogados que não cobram para fazer as defesas daqueles clubes que não têm condição de custear os advogados, e aí atleta menor de idade que não pode ter julgamento de processo sem defesa, tem um advogado ativo lá que, enfim, é uma forma de tu ter contato com a matéria, de tu te desenvolver, de criar relacionamentos. Daqui a pouco, em função dessa experiência, outras oportunidades surgem, né? E a pessoa consegue se consolidar nesse mercado. Muito bem, nós conversamos com o Dr. Márcio Floreno Júnior, que é advogado. O que eu não perguntei, mas que o senhor gostaria de falar, doutor? Não, acho que a gente conseguiu falar bastante sobre a atuação nessa área, Fernando. A atuação seja em favor dos clubes, em favor dos atletas, em favor dos empresários, das federações, né? Acho que deu para dar uma apanhada geral de que forma os alunos podem, né, entrar nesse segmento aí, também expor um pouco da nossa realidade lá no Grêmio, no nosso departamento jurídico. Como eu falei, tenho muito orgulho, muita satisfação, um grande privilégio eu poder participar do departamento jurídico, um grande clube que eu amo desde sempre, né? Então, agradeço a oportunidade de estar conversando contigo aí, com o pessoal da FMP. Deixo o meu contato aí contigo, quem quiser me contatar, vai ser um prazer falar com o pessoal aqui da FMP, e reitero mais uma vez o convite para a participação nos eventos e, enfim, as atividades da nossa Comissão de Direito Esportivo da OAB. Esse foi o FMP Talks, hoje com o Dr. Márcio Floreno Júnior, advogado, presidente da Comissão Especial de Legislação e Direito Desportivo e também que integra a direção jurídica do Grêmio. Um prazer recebê-lo, muito obrigado. Prazer todo meu, Fernando. Obrigado, realmente. Não esqueça de replicar esse conteúdo para quem você gosta, para o seu colega, para que sirva de inspiração para um novo ramo no direito. Um grande abraço e até a próxima edição do FMP Talks.